Boa tarde a todos. Estamos neste momento abrindo esta live. Vou chamar aqui já o nosso camarada Zequinha que entrou. Fala, Rodrigo. Você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, Zequinha? Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra absurda estar com você neste momento aqui. Eu, assim como muitas outras pessoas, crescemos torcendo e acompanhando o grande Zequinha Barbosa. Obrigado, a honra é minha, Rodrigo. Eu fico feliz, né? Recebi o convite seu através do Vlamir, que falou que é um grande amigo seu. O Vlamir é uma pessoa bastante querida por nós, uma pessoa amante do atletismo, e hoje ele atua como gestor na vice-presidência da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, eu prontamente procurei, com muita humildade, atender o seu pedido. Tá? Então, estou aqui à sua disposição. Espero corresponder à altura pela tamanho da responsabilidade que foi me dada. Puxa vida, Zequinha. Realmente o Vlamir é uma pessoa incrível. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. Eu treinava judô em Curitiba e na época o Vlamir não praticava mais atletismo, mas ele sempre foi muito preocupado em colocar os filhos para praticarem esportes. E o filho deles, Zequinha, eu acredito que você saiba, foi um grande atleta de judô, inclusive fez parte da seleção brasileira de judô. E nós nos conhecemos. Foi sim, Matheus, né? E desde então nós mantivemos contato e ele sempre dá uma dica, dá uma orientação e neste momento acabou nos aproximando para a gente ter essa conversa aqui no dia de hoje. Muito legal, Zequinha. Obrigado. Zequinha, eu te contar um pouco do contexto e aí eu vou pedir para a gente entrar um pouco em alguns detalhes. Eu vi, você mandou a pergunta e eu já queria de antemão deixar claro para você que eu fiz uma colinha dentro daquelas perguntas e eu quero pautar por ali, porque foi por ali que eu estudei, pelo material que você também mandou para mim do livro, e eu mandei. Então eu fiz uma colinha, eu quero deixar isso claro para a gente poder fazer essa brincadeira aí. Tá bom, Zequinha. Olha, então a gente tá. De cola a gente não tá mal, porque olha aqui, ó. Feito com a minha. Mas deixa eu te contar. Em 2006, eu trabalhava na Coca-Cola FEMSA, a franquia da época. E como eu praticava esportes, no caso o judô, eu comecei a ser convidado por algumas faculdades, a GV, a UFM, para contar o que, na minha opinião, eu tinha aprendido no esporte e que contribuía para o meu desempenho executivo. Eu fiz as palestras e aí uma editora me convidou para escrever um livro sobre o tema da contribuição do esporte para a profissão. Naquele momento, isso já era 2008, eu convidei o Dr. Wagner Castropil. Eu não sei se você o conhece. Já. Foi atleta olímpico também, assim como você foi, né? E ele é médico ortopedista. Por sinal, um ótimo médico, um excelente médico de esporte. Exatamente, ele é muito competente nessa área mesmo. Nós entrevistamos de 2008 até 2010 125 executivos e empresários. Perguntamos para eles o que eles aprenderam na prática esportiva que contribuiu para o sucesso deles no trabalho. Legal. A partir destas respostas, nós chegamos em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. 5 competências. Lançamos o livro em 2010, fizemos palestras, fizemos seminários por todo o Brasil, até que em 2016 a gente decidiu fazer uma nova pesquisa. Mas por ser uma pesquisa tão ampla, a gente entrevistou 6 executivos ou atletas para saber como eles aplicavam essas competências na sua profissão. Então nós entrevistamos o Jorge Paulo Lemann, que é o
presidente aí da BMWev e de outras empresas. Então, ali, que foi o fundador da HSM, a Maria Roca, que é CEO da Rinode, José Vicente Marino, que era o CEO da Avon, o Flávio Campos, que você conhece, e o Brunoro também, que é da sua época também, Brunoro, né? Brunoro. Nós os entrevistamos e vamos lançar o segundo livro da teoria do esportismo sobre as competências, que vai se chamar Jornadas Heróicas. Pois bem, conversando com a Patrícia Dalpra, que é uma pessoa com quem eu trabalho e que trabalha com a minha esposa também, ela escreveu esse DNA Brasil, um livro interessante, ela propôs, por que você não convida alguns ícones da gestão e alguns ícones do esporte para ter esta conversa? Porque o livro é bom, ele contribui na construção da teoria, mas nada melhor do que o depoimento de alguém que viveu isso, que contou uma história de sucesso com estas competências. Foi aí que eu conversei com o Vlamir e o Vlamir nos aproximou. Então esse é o contexto, Zequinha, desta história. Como eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando conhecem a sua trajetória de atleta olímpico, de campeão mundial, mas nem todos têm esse conhecimento, apesar de que é de domínio público, né? Conta para nós, Zequinha, um pouco da sua trajetória. Tá, como atualmente eu vou ser bastante sucinto, né? Até porque vou seguir aqui o seu roteiro de pergunta, por isso que eu fiz minha colinha e tal. Bom, meu nome é José Luiz Barbosa, sou conhecido como Zequinha Barbosa no Brasil, sou nascido na cidade de Três Lagoas, pratico esporte desde os 11 anos de idade, e o esporte que eu acabei me identificando, entre vários esportes que eu pratiquei, de handebol, de basquete, vôlei, aprendi a nadar e tal, o atletismo foi o esporte no qual eu me destaquei. Lá na minha cidade, eu já corria a prova de 800, 1500, revezamento, e num desses destaques eu acabei sendo convidado para ir para a cidade de Araçatuba, e foi em Araçatuba, na cidade de Araçatuba, que eu lancei minha carreira, né? Então, teve um grande professor de educação física em Três Lagoas, que é o Milton José da Silva Utó, que num convite, numa competição, me levou, fui convidado para ir para Araçatuba, e em Araçatuba eu conheci o José do Santo Primo, que um excelente treinador, no qual eu devo e sou grato por ele criou em mim o ideal olímpico, que fez a minha formação de acreditar, de superar. E eu iniciei minha carreira em 78. De Araçatuba eu fui para Guarulhos. Chegando em Guarulhos, eu fiquei alguns anos lá, e eu fiquei com Akio Matsura, outro grande treinador. E foi lá em Guarulhos que eu acabei fazendo um grande resultado e acabei vindo para cá, para os Estados Unidos, onde eu me resido, e hoje eu me encontro aqui em San Diego, na Califórnia. Bem breve, né? Então, eu participei de 4 Olimpíadas, 9 campeonatos mundiais, fui campeão do mundo, tenho 4 medalhas em campeonatos mundiais, uma de ouro, 2 de prata e uma de bronze, né? Fui campeão pan-americano, fui ranqueado no Bruno Mundo, e fiquei entre os 10 melhores do mundo por 9 anos consecutivos. Então, inclusive sendo número 1 no mundo no meu evento. Então, isso é uma coisa mais sucinta aí na minha carreira como atleta, né? Como atleta que fui, né? O seu sucinto tem várias medalhas em Mundial, 4 participações em Olimpíada, né? É uma honra absurda. Eu vou te contar uma coisa, Zequinha, até um depoimento autobiográfico. Quando você estava construindo essa carreira de sucesso, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E aí, eu praticava judô, eu fui para os Estados Unidos e não tinha judô na escola que eu estudava, era no Arizona. Aí eu falei, vou fazer atletismo, né? O Zequinha Barbosa faz no Brasil, né? Chamava a atenção, né? E eu fazia muito mal, mas era esforçado a prova de 800 metros, inspirado em você. Obrigado. Então, Zequinha, assim, com tantos títulos como você construiu, seja no Pan-Americano, seja no Mundial, as idas às Olimpíadas, onde você inclusive obteve a 4ª colocação,
eu acho que um ponto que me chama muito a atenção, e com certeza chama a atenção de todos que estão assistindo esta conversa, é que você executou muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Eu queria saber como que você executou tão bem, seja na sua preparação ou seja na hora da prova propriamente dita. Tá, eu vou fazer um pouquinho assim. Eu parei em 2000, então vou dar um pouco do meu feedback depois de atleta, né? Eu parei em 2000, quando eu parei em 2000, a primeira coisa que eu fiz em termos de gestão, eu criei o Instituto Zequinha Barbosa, talvez foi um dos primeiros atletas na época a criar o Instituto. Eu fui para fomentar o esporte, né, dar o norte para aquele pessoal que praticou esporte como eu, né? Então eu acabei juntando no instituto, eu acabei sendo embaixador da Unicef, eu tive vários, a Kellogg fazia parte, apoiava. Aí eu fui também nomeado, fui embaixador de uma entidade chamada Right to Play, que é uma universidade que foi criada aqui em Toronto por um atleta sueco, que era para ajudar crianças que refugiados de guerra, porque esse atleta sueco foi com a embaixada da Suécia em Sarajevo, na época, na guerra das bovinas, daquele povo lá, e viu as crianças refugiadas de guerra nos Jogos de Inverno. E ele resolveu criar essa Right to Play, e eu fiz parte desse processo como um todo, né? E fiz outros trabalhos também, né? Esse trabalho da Right to Play era o esporte como uma ferramenta educacional, ajudando essas crianças que estavam em situação de refúgio de guerra e por isso estavam restritos a uma série de coisas. Então a gente foi fazer um trabalho humanitário e o esporte foi um mecanismo, porque até no momento de guerra o esporte faz isso. A gente conhece uma história famosa que o Pelé até parou uma guerra. Então isso é o poder do esporte. E eu não fui diferente, porque a gente fez parte de um processo para ajudar essas crianças refugiadas de guerra na época. Eu fiz outros trabalhos, eu fui convidado pelo Comitê Olímpico, na época o Brasil lançou a candidatura para os Jogos Pan-Americanos de 2002, para ser no Rio de Janeiro, contra a cidade de Santo Antônio, no Texas, e eu fui convidado por então presidente do Comitê Olímpico, NUSMA, e eu cheguei lá, tive um papel muito importante. Qual foi o papel? Meu papel, eu fui trabalhar nos bastidores, por falar língua, falar inglês, espanhol, falar outras línguas, eu fui fazer o papel nos bastidores por trás. Então, qual era o meu papel? Eu fui cuidar e trabalhar e convencer os países da América Central e as Ilhas Caribenhas a votar no Brasil, a votar no projeto brasileiro para o Pan-Americano, o porquê o Pan-Americano era muito importante para o Brasil. E esse trabalho foi muito bem feito, e eu, inclusive, na época, recebi um título de embaixador da madrugada pelo ex-prefeito César Maia do Rio de Janeiro, por essa troca de informações e convencimento nos bastidores para trazer o Pan-Americano para o Brasil. E, graças a Deus, a gente conseguiu, com muito sucesso, trazer o Pan-Americano. Parabéns. Eu também fui convidado, na época também, eu fui secretário de Estado de Esporte no Mato Grosso do Sul. E eu trabalhei na época também, por um período, e foi uma coisa muito interessante que naquela época, no Mato Grosso do Sul, eu tentei trazer uma pista, eu consegui, através da Elmo Banco Real, um fundo para se fazer uma pista sintética no Mato Grosso do Sul, que, no entanto, seria a primeira. Portanto, devido à política, que hoje a gente prega aqui, a transparência, que é o que o povo brasileiro mais pede hoje, você sabe disso, Rodrigo. Então, a política da não transparência, de não ter a transparência, não me permitiu isso, porque queria-se fazer barganha. Eu falei, não, o dinheiro ele tem um objetivo específico, o objetivo é ir para construir as pistas e ajudar o esporte. Então, não obtive sucesso nesse sentido, né? Não obtive sucesso nesse sentido. Então, eu queria ressaltar isso, que às vezes as pessoas não sabem desse trabalho meus bastidores. Zequinha. E fiz um curso de administração desportiva do COB, do Comitê Olímpico. Olha só, Zequinha, eu tô achando incrível isso, porque olha só, você, além de ter tido uma carreira vitoriosa como atleta, teve depois uma carreira vitoriosa como gestor, por assim dizer, né? Uhum. E também soube fazer uma transição de carreira, o que eu acho muito importante também. Tem muitos atletas que estão nos acompanhando, e eu observo isso nos esportes que eu sou mais próximo, judô especialmente, que às vezes você tem até um bom desempenho, mas depois
não vai ao contrário dos Estados Unidos, né? Você não vai trabalhar numa empresa, não vai trabalhar no setor público para pegar tudo que você aprendeu e que você realizou e contribuir numa outra esfera. E o que você está colocando na secretaria, na luta pelos Jogos Pan-Americanos, é que você fez isso. E acho muito importante resgatar essa história, Zequinha. A sua contribuição, que já era grande como atleta, eu acredito que desta forma ampliada fica ainda maior para a construção do esporte no Brasil. E digo mais, eu acredito, e tenho certeza que você acredita também, que a construção do esporte no Brasil tem uma contribuição para a educação para formar pessoas melhores, né? Então, pô, fantástico, Zequinha, uma história maravilhosa que você acabou de nos contar. Antes de você responder aquela pergunta, me diz, essas suas iniciativas todas, o sucesso que você teve nelas, qual que foi a sua contribuição, o aprendizado que você teve como esportista para utilizar e para realizar elas? Olha, eu acho que o esporte ele te dá características fundamentais, que eu sempre falo para todo mundo quando eu dou minhas palestras, que são 4 elas, que eu me baseio e o que eu me norteio, que é a disciplina, né? A determinação, que é a determinação querer muito, a perseverança, o que é perseverança, querer sempre, a coragem, acreditar naquilo que todos pensam que é impossível. Eu acho que você deve ter passado por essa experiência, acho que você é um gestor público, uma pessoa de sucesso, então acho que você, para chegar onde você chegou, para poder executar isso, você tem que ter a disciplina, a determinação, que é o querer muito, a perseverança, que é o querer sempre, e a coragem, acreditar naquilo que todos acham que é impossível. Foi com essas coisas que eu procurei dentro do esporte e fora do esporte, procurar fazer da minha vida a melhor coisa possível. De certa forma, estas 4 características compõem o que eu e o Dr. Castropil chamamos de execução. Ter tudo isso permite que você execute bem. Eu vou até contar uma história, Zequinha. Eu fui sócio de uma empresa de sucos brasileira que chama-se Sucos do Bem. Nós já temos a Ambev em 2016, mas em um momento, em 2013, que o principal desafio era colocar o suco para vender na rede Pão de Açúcar, porque era uma rede muito grande e que atendia o público de classe A. Eu visitei, Zequinha, a sede do Pão de Açúcar 32 vezes, até eles comprarem o produto. Então, se não tivesse a disciplina, a perseverança, tudo que você falou, talvez eu tivesse desistido na primeira, na terceira, na 15ª, mas assim como contribuiu para o seu sucesso no esporte, depois como gestor, contribuiu também para o meu sucesso como administrador, por assim dizer. Zequinha, conta para nós, então, esse conjunto de 4 competências que eu chamo de execução, mas que você tem essa visão ampliada, eu acho fantástico. Conta 2 exemplos, vai. Um que contribuiu na sua carreira como atleta e um que contribuiu depois na sua carreira como gestor, como embaixador do esporte. Tá, eu acho assim, essa questão da execução, igual você botou na sua pergunta aqui, um momento crítico, vamos chamar isso de momento crítico, você botou uma na minha trajetória de vida e de esporte. No esporte, atrás desse momento crítico para essa execução foi que em 1983 eu tinha tomado a decisão que eu não ia, se eu não fosse para o Pan-Americano, se eu não fosse para o Campeonato Mundial e se eu não conseguisse isso para os Jogos Olímpicos de 1984, eu não iria competir mais. Eu acharia que eu tinha que parar ali, porque eu já ia 22 para 23, chegando quase 24, eu tinha que dar um norte na minha vida para poder se tornar um cidadão igual a todo mundo e encarar a realidade que eu sou de cidadão. E eu estava treinando e aconteceu uma coisa assim fundamental, porque um momento muito crítico, muito difícil para mim, porque eu tinha tomado a decisão e no Troféu Brasil de 1983, uma semana antes daquele Troféu Brasil, pô, Rodrigo, eu peguei uma gripe. Eu fiquei mal, fiquei com febre, uns 40 graus de febre, estava mal pra caramba, né? E fiquei 3 dias, segunda, terça e quarta, a competição que iniciaria na quinta, eu estava correndo no sábado, e aquilo, né? Eu chorei muito, fiquei muito triste, porque naquele momento, eu preparei para aquele momento, aí eu fico doente naquela semana. Eu me lembro que, embora eu não tinha telefone, eu liguei para casa de um grande amigo meu na minha cidade e pedi para que ele queria falar com a minha mãe. Aí ela ligou
Para minha mãe, ele foi lá, buscou, trouxe minha mãe, e minha mãe falou, a única coisa que ela falou, olha, Zequinha, você vai lá e não tenha medo. A hora que você for pisar naquela pista, você não tenha medo. Corra e faça o seu melhor. E eu corri naquele momento, fiz a melhor marca do mundo, e ali deu uma mudança radical completamente na minha vida, porque eu corri um 44,3, eu fui primeiro, o Joaquim segundo e o Agberto terceiro, que foi uma das maiores corridas que eu... Mas foi a corrida mais importante na minha vida, porque foi um momento crítico. Eu tive que decidir, eu tive que zerar a minha cabeça, esquecer que eu fiquei gripado, tudo. E ali estava um momento crítico, eu decidi, porque se eu perdesse aquela oportunidade, eu perderia tudo. Então, eu corri esse grande resultado, que na época foi a melhor marca do mundo no ano, e eu, consequentemente, eu fiz o índice para ir para os Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial em Helsinki, classifiquei para a Olimpíada, e como bônus, eu fui contemplado para ir para os Estados Unidos. E aí eu ganhei uma bolsa para vir para os Estados Unidos. E foi nesse momento que eu recebi pela primeira vez, que eu vi a ajuda da gestão empresarial no apoio ao esporte. Foi nesse momento, nessa minha ida para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi a importância e foi a primeira vez que eu recebi uma ajuda empresarial de apoio para o esporte. Foi ali que foi a primeira vez que eu vi. Então, isso para mim foi crucial. E foi importante para mim, na minha vida, para poder, fora o esporte, continuar galgando. Porque quando você sai do esporte, é muito importante você entender uma coisa. Você vive uma vida de glória e depois você tem que sair para o esporte e você tem que fazer uma coisa muito importante, que é o quê? É você ter a humildade, ter a tranquilidade e de deixar seus egos dos holofotes, colocar ele numa caixinha e falar assim, agora eu vou começar de outra forma, até eu galgar no meio onde eu estou, igual a todos. Porque o esporte, Deus te dá um talento, é dado por Deus. Após o esporte, não, aí vai vir o seu conhecimento. Aí vai vir que você vai gladiar de forma diferente com pessoas e você tem que ter toda a humildade de aproveitar o conhecimento, aprender com as outras pessoas para que você possa realmente chegar aonde você quer. Isso é muito difícil nessa transição, porque o atleta, às vezes, ele sai e ele quer levar a mesma vida de glória do esporte. Isso não acontece depois. Você precisa se preparar através da educação, do estudo e ter essa humildade para poder continuar. Então, foi duas coisas que foram importantes para mim. Olha, Zequinha, o que você acabou de nos falar tem muitos exemplos maravilhosos sobre uma boa execução. É que você tem muita história, é fantástico isso mesmo, né? Uhum. Mas um ponto importante que você coloca, primeiro, parabéns para sua mãe, né? Que ela foi firme também, né? Guerreira ela, hein? Não, ela foi o exemplo meu, né? De vida. Foi a maior inspiração minha, minha heroína. Ela foi a razão no qual eu cheguei em muitos pontos da minha vida, nela, com a simplicidade dela, mas eu cheguei longe. Porque ela, uma pessoa que muito aguerrida, uma pessoa de muita determinação, tinha todas essas características aí, criou 6 filhos. Meu pai deixou a gente sozinho, com ela sozinha com 6, ela foi para a luta e fez da gente homem e mulheres dentro da nossa família. Então, eu tenho ela como a pessoa do mais alto grau que se pode ter. Parabéns, isso também é outro exemplo da importância da família na construção da nossa trajetória, né? Pegando esse seu exemplo da execução que culminou com a sua marca e depois com todo o sucesso que veio depois no esporte, eu me lembrei, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Ferrero, na época, o Ferrero Rocher, o Kinder Ovo, os produtos da empresa, durante 4 meses do ano no Brasil. Depois, como era muito quente, os produtos tinham que ser retirados. Então a empresa colocou o produto, vendeu o produto, só que chegou no mês de retirar o produto, você tinha que saber onde estavam os produtos, né? Então, eu tive naquele momento, eu trabalhava na área de marketing e vendas combinada, de contratar uma equipe de auditores em todo o Brasil para visitar os pontos de venda, para saber se eles ainda tinham o produto, mapear isso e aí mandar a equipe retirar o produto, para não derreter, para não estragar, para não comprometer a imagem da empresa. Então, foi uma tarefa assim, nacional, muitos pontos de venda, uma equipe grande, que tive que executar num tempo muito curto, né? E o sucesso dela contribuiu para que a empresa tivesse o sucesso ao longo do tempo. Assim como o seu exemplo
conta que um determinado momento bem feito contribui para que o sucesso aconteça ao longo do tempo. Exato. Isso é muito legal, Zequinha. Agora, me fala um pouco mais. Esse exemplo, assim, como atleta é fantástico, mas me dá outro exemplo, como você tem tanta coisa, né? Que acho que todo mundo conhece Zequinha Barbosa, atleta, mas você tem essa faceta gestor, treinador, embaixador. Me conta outro exemplo onde a sua execução fez a diferença na sua trajetória. Na minha trajetória de gestor, na minha trajetória de esportista, ou de tudo, como um todo. Pega um de dessa vez, vai. Pega um de gestor para mostrar. O de esporte a gente já viu que funciona. Vamos ver de gestor agora. Não, eu acho assim, quando eu tomei, como eu falei para você, quando eu tomei toda a decisão de fomentar o esporte, de trabalhar com o esporte, hoje eu sou técnico, treinador, então eu também transferi, porque quando você vem para o outro lado, você tem que ter todo um certo carinho, um certo discernimento, porque agora você passou para o outro lado como treinador e também como gestor, porque você vai gerenciar a carreira de um atleta, vai conciliar um atleta, você vai ter que entender que aquele atleta não é igual a você, de repente, são seres humanos diferentes. E isso dentro da gestão também acontece. Você vai ter que ter essa visão de estar trabalhando com pessoas, gerenciando pessoas e ter a visão do que você quer naquilo que você está trabalhando para obter o sucesso. Então, no meu caso, como treinador, você como empreendedor, você tem que ter algumas visões de como fazer o marketing, para quem você vai fazer esse marketing, o que você espera desse marketing, qual a resposta que você quer dessa visão de marketing para que o seu produto, no caso o suco do bem, chegasse onde você quisesse. Então, eu acho que, primeiro, é a preparação de conhecimento. Você ter o conhecimento, se aprimorar no conhecimento e depois, tanto ele como atlético, como ele educacional, a juntar essas duas ferramentas e depois, se você vai para a gestão, executar e conhecer aquilo que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas, você não pode simplesmente aventurar, você tem que conhecer. Né? Você conhece. Né? Eu, quando vim para o esporte, para mim não foi uma aventura, o esporte foi uma fantasia real por um certo período de tempo, mas ele foi para mim um negócio, porque eu tinha que fazer daquilo. Né? Por quê? Por ter sido pobre, eu tinha que fazer do esporte algo, um instrumento, um material para que eu pudesse ter sucesso e conseguir minha educação, chegar onde eu queria chegar. A mesma coisa, você transferindo para o mundo empresarial, não é diferente. Você precisa adquirir os conhecimentos do estudo e para aquilo que você vai afim, você chega lá. Eu sempre digo, tudo que é igual desanima, o que diferente predomina. Você tem que fazer algo diferente no mundo empresarial para você dominar, porque tinha muitas pessoas tentando vender um suco igual a você. Tem muitas pessoas fazendo uma série de coisas dentro do mercado empresarial, mas tudo que é igual desanima, o que é diferente predomina. O que você tem que criar de diferente, de ferramenta diferente para predominar, para ter o sucesso que você quer. Fantástico, Zequinha. Você falou um ponto muito importante agora, porque às vezes a gente acha que a execução é insistir em fazer as coisas assim do mesmo jeito. Você tem que insistir, mas você tem que ter criatividade para saber que às vezes vai funcionar de um jeito e às vezes vai funcionar de outro, né? Com certeza, e tem que absoluta. ter vontade de estar se capacitando, Zequinha. Eu estou achando fantástico o que você está contando, que você buscou se capacitar como atleta, depois como gestor, estudou. Então, esse compromisso seu em executar bem as coisas, se desenvolvendo em toda a sua trajetória. Eu não sei, você falou do Instituto, eu também sou co-administrador de um Instituto, Instituto Camaradas Incansáveis, dedicado ao esporte. E um negócio que a gente viu, que com as crianças que a gente tem, com os adultos que a gente treina, não basta, não era suficiente a nossa experiência exclusivamente como atleta ou exclusivamente como gestor. Todos nós, administradores, fizemos um curso de gestão da qualidade, juntos, para poder ter a mesma visão para fazer uma boa gestão. E implementamos isso, o Instituto melhorou um pouco, aumentou o número de alunos. Né? Então a gente conseguiu um pouco do que você falou, conciliar a educação com a gestão e buscando ter um resultado melhor. Com certeza. Eu acho que é por aí, né? Você tem que se capacitar, igual você falou, tem que se capacitar. E isso às vezes acontece com muitos atletas que às vezes
não capacita, né? Não faz essa capacitação, não procura se, né, se educar, e aí, quando a oportunidade chega, você não está preparado, e aí, às vezes, você acaba perdendo essa oportunidade, porque esse instrumento, capacitação, não está atrelada à tua competência, ou talvez a sua capacidade, e você acaba perdendo a oportunidade, né? No Brasil é uma situação muito recorrente, né, Zequinha? Porque os Estados Unidos talvez tenha o esporte escolar, tem o esporte universitário, então Uhum. vai praticando esporte, vai se desenvolvendo e se formando. Aqui no Brasil, às vezes não, né? A pessoa se desenvolve no esporte, mas deixa para lá os outros lados da formação integral dela, né? E Isso depois é, vai isso é comum executar bem na acontecer, pista, né? mas Isso é executa comum bem no acontecer. Como eu falei, o esporte ele é uma fantasia real por certo período de tempo. Então, ele vai acabar, ele passa rápido. Então, você tem que aproveitar essa fase da melhor maneira, se capacitar, aprender e entender que isso vai ser totalmente ferramenta que você está juntando, né? Que você está adquirindo para que após a sua carreira, você fazer a sua transição, você a transição você sofre um pouco porque é um campo novo, porque você via, no meu caso, no esporte individual, você depende do seu talento e você vai lá e resolve, né? Mas quando você entra no mundo empresarial, você já depende de uma série de outras variáveis que, se você não tiver competência, talvez isso possa fazer a diferença. E você precisa ter a paciência, a humildade e não ter ego nem vaidade para você trilhar esse caminho para ter o sucesso. É isso mesmo, Zequinha. Me conta um pouco agora, Zequinha. Pô, você é uma história como atleta incrível, uma história como embaixador e gestor incrível também. Me conta agora, pô, tem muita gente aqui que é do atletismo, que é seu fã, como eu, né? E tem muita gente que também o conhece, mas não acompanha tão de perto o dia a dia do atletismo. Me conta quais são os seus projetos, o que você está fazendo nos Estados Unidos hoje? Atualmente, meus projetos atuais hoje são... O meu projeto tem sido fomentar ser humano, né, principalmente do setor empresarial. O porquê disso? Principalmente no Brasil, se você prestar atenção, no Brasil, o esporte ele não é atrelado no sistema educacional, igual aqui nos Estados Unidos. Você sabe disso, né? E no Brasil, os executivos de companhia, de empresas, eles não têm a visão do investimento no esporte, né? Não estou aqui generalizando, tá? Eu acabei de falar que, né, que quando eu vim aqui para os Estados Unidos foi a primeira vez que eu vi a primeira visão empresarial do esporte. Mas no Brasil, de um modo geral, numa grande maioria, os executivos de companhias, de grandes empresas, eles não têm a visão do investimento no esporte como, por exemplo, que se tem aqui. Então, eu acho que eu entendo, né? Eu acho assim, porque se as empresas, se o setor empresarial investir e entender que o esporte é um negócio, eu acho que o esporte, principalmente de alto rendimento, principalmente do alto rendimento, ele não vai ser mais dependente 100% do que ele é agora do poder público. O esporte de alto rendimento no Brasil hoje, ele é 100% depende do poder público. Se as empresas, as companhias, os executivos tiverem essa visão de investir no esporte como negócio, isso vai mudar e vai melhorar muita coisa. O porquê disso? Eu entendo que o poder público tem que trabalhar na formação do esporte escolar, na educação na base. Isso é uma questão da sociedade como um todo, do Estado. Você trabalha a criança, dá ela a oportunidade de ter educação física na escola, toda a questão educacional, fazer o esporte como educação. Mas o empresário brasileiro ainda, ele não entendeu, não estou aqui generalizando mais uma vez, essa importância de ter o esporte como negócio, né? Vamos dizer assim, né? Você hoje, é um gestor público de formação que tem um entendimento, né, de gestão, tanto pública como privada. Eu tenho algumas coisas que eu não entendo, por que no setor público, às vezes, ou na gestão pública, ou seja, no meio empresarial, perdão, eu não entendo porque o meio empresarial, estou tentando ver as minhas ideias aqui, eles não
não oferece, ou às vezes não busca a oportunidade para muitos. Porque a única visão que tem é o lucro a todo custo, ao lucro dos maiores. E isso que, às vezes, dificulta para o próprio empresário no Brasil investir. E como é que você vê isso? Você que também é um gestor público, e entende disso, e você sabe disso, que isso acontece muito no Brasil. Né? Eu acho que essa questão que você colocou, ela é fundamental para o nosso sucesso ou não ao longo do tempo, né? Eu acredito, viu, Zequinha, que a gente tem uma tradição, talvez de origem católica até, de esperar muito que a grande figura lá em cima nos ajude. Ou no caso, acabou de falar, o Estado, né? O poder público. Sabe, os exemplos que você está dando, que o Estado ajuda muito, de forma muito limitada, os empresários ajudam de forma mais limitada ainda. Então, o que eu estou me propondo a fazer, Zequinha, e talvez essa nossa conversa seja um grande estímulo para mim mesmo e, quem sabe, para muitas outras pessoas que vão nos ouvir, seja ao vivo, seja depois, porque essa live vai ficar gravada, é o que a gente pode fazer da base, né? Nós somos a base. Você é um herói, mas é um gestor, é um treinador. Eu tenho minhas funções no instituto, na gestão também. Então, assim, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro da posição onde nós estamos? Porque eu acredito, Zequinha, a contribuição do esporte não vai ser só fantástica para nos trazer mais medalhas olímpicas. Eu acho que com este exemplo das medalhas, de ter mais pessoas praticando esportes, a gente vai ter jovens mais bem educados, mais saudáveis, depois mais produtivos no trabalho, e o Brasil vai assim, ó, numa escala virtuosa que vai subir. E aí, eu acho que a gente tem esse desafio, Zequinha, você com o seu instituto, você com o seu treinamento, eu, de certa forma, com o Instituto, também promovendo eventos com as empresas, mas a gente precisa pensar, o Luciano deu uma boa ideia também, expandir esse debate, colocar o esporte na escola de uma forma mais abrangente. Mas eu tenho vontade de fazer mais, Zequinha, eu tenho esse negócio no estômago, assim, sabe? O que você acha disso? Eu pegando o seu gancho, o que eu tenho feito? Você falou da forma educacional, o que eu tenho feito, eu tenho buscado de forma educacional e não de forma escolarizada. Quando eu falo de forma escolarizada, é o que tem aí hoje, que é só a formação do aluno para o mercado, mas esquece, né, de formar esse cidadão, talvez, para a vida, transformar dele ser mais assertivo nas decisões. Quando você tem a forma mais educacional nesse sentido, você vai ter um profissional melhor, mais ainda preparado para o mercado de forma geral. Em outras palavras, o meu objetivo, eu acho que a grande deficiência, e hoje a gente vê isso em vários setores do Brasil, não estou aqui em gestão, seja no esporte, onde for, que a gente tem uma grande dificuldade de formar gente de qualidade no mercado. A gente não tem gente de qualidade, a gente não consegue formar gente de qualidade para o mercado. Então, o meu objetivo, a minha contribuição é de forma educacional e não de escolarizada. Quando eu digo escolarizada, é porque simplesmente o cara vai lá, ele estuda e serve para o mercado, acabou, ele vai virar aquele robozinho dentro da sociedade e não passa daquilo. Então, a gente quer uma coisa mais ampla, que você consegue transformar esse cidadão, que ele seja mais assertivo nas decisões, que ele seja mais atuante, seja mais participa de um modo geral e é capaz de tomar decisão e fazer as transformações necessárias que precisa ter. E isso precisa acontecer no meio empresarial, com os grandes executivos, para eles entenderem que ver o esporte como um investimento e contribuir, a gente não vai ser o esporte brasileiro de uma forma, principalmente do alto rendimento. Estou falando aqui do esporte de alto rendimento, em relação aos empresários, não vão ficar dependentes, igual você falar, do Deus lá em cima, que é o Estado 100%, para poder o esporte no Brasil ser grande, porque o país nosso é muito grande, ele tem condição de ser muito grande. Se o setor empresarial entender e fazer esse investimento, as grandes companhias, os executivos de companhias e empresas, tenho certeza que a gente vai realmente não só formar cidadão, igual você falou, mas nós vamos conseguir, no alto rendimento, ser aquela grande força, por exemplo, que nem a Jamaica, como é que é o Quênia, que são países inferiores, menos inferior que o nosso, não tem a riqueza como nós. Perfeito, Zequinha. Isso que você colocou é muito importante mesmo, viu? E eu acho que isso, uma coisa retroalimenta a outra, porque
na hora que a gente tem o alto rendimento bem desenvolvido, a gente executa, porque o tema da palestra é execução, mas quando a gente executa isso bem, né, promove o alto rendimento, isso vai fazer o quê? Mais gente praticar, porque todo mundo vai se inspirar pelo ídolo. Zequinha, o professor de judô é o sensei Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô em 1972. O que era o Brasil no judô antes do sensei Ishii ganhar a medalha em 72? Não era nada. Era a Bolívia do judô, não tinha expressão nenhuma. Mas com o exemplo da medalha dele, muitas outras pessoas passaram a se interessar, passaram a praticar. Hoje o judô aí tem muitas medalhas olímpicas, tem um número estimado pela Confederação de 2 milhões de praticantes, seja nas academias, seja no judô escolar. Então, o judô está contribuindo para a formação do Brasil. E na hora que essas pessoas, não precisa, motivadas pelo exemplo do alto rendimento, mas nem todo mundo vai para o alto rendimento, elas vão trabalhar nas empresas, elas vão ser mais produtivas, vão ter essa visão mais abrangente, essa visão diferenciada, né? Que você tem toda a razão, Zequinha. Educação não é só escolarização. Senão o cara fica um robozinho, um bitolado em diploma e não faz as coisas de uma forma integral, que eu acho que isso é uma grande diferença do povo americano também, que ele pega essa experiência esportiva e, na minha opinião, queria ouvir a sua que mora aí, né? E consegue aplicar isso de uma forma mais abrangente depois do seu trabalho. Então, pegando aí o gancho aí que você falou da questão da execução, então eu vou falar por mim, né? Aqui, inclusive, você fez uma pergunta, né? Como a execução contribui para o seu atingimento, você falou, né? Ou seja, para atingir o objetivo. Eu, na minha vida, pegando esse gancho seu aí, na minha vida, de uma forma muito instinta, natural, né? Eu fui um atleta que procurei executar as coisas de forma natural, assim como eu, como o Joaquim, como a Guiberto, que era um grupo que, quando a gente treinava com o Luiz Alberto, lá em Eugene, Oregon, né, nós tinha uma coisa muito interessante que o Luiz fazia com a gente. A gente era 3 indivíduos diferentes, mas o Luiz fazia um trabalho, né, individual para cada um, que contemplava todos nós, né? Então, existia esse trabalho era muito bem feito. E uma coisa que era importante nesse trabalho, de ser bem feito, que o Luiz Alberto fazia, a gente conseguiu desenvolver algo muito importante, que é a responsabilidade. O nível de responsabilidade era muito grande, tanto da minha, como do Joaquim, como do Agberto, porque o Luiz, ele não copiou de ninguém, ele não copiou do americano, ele não copiou do... Ele foi um executivo, como qualquer cara empresarial, que acreditou num produto, falou, eu vou fazer esse produto no mercado e vai virar um sucesso. Então, ele não copiou de americano, de britânico, de ninguém. Ele pegou 3 atletas, que era nós, e colocou dentro de um processo. E essa responsabilidade nossa foi muito grande. Por quê? Um nível de responsabilidade que você acabou de falar há pouco tempo atrás. Uma coisa que eu não vejo hoje, isso dentro da própria família. Quando eu saí, já com 8 anos de idade, eu tinha a responsabilidade de fazer compra para minha mãe e voltar com as coisas tudo certo. Então, eu já sofri pressão desde esse início. Com 8 anos de idade, eu tinha que ir no supermercado, fazer as contas certinho e voltar para que todos nós comêssemos. Então, esse tipo de pressão já existia, essa responsabilidade já existia, coisa que a gente vê hoje, não vê na família. Outra coisa que foi muito importante também, o Luiz prescrevia para nós os treinamentos, explicava como era o treino, e a única coisa, mostrava o resultado, mandava para nós, falar para nós que ritmo a gente queria, que tempo que ele queria, tudo isso ele nos explicava. Mas era da nossa responsabilidade o quê? Gerenciar tudo isso. Nós tínhamos que gerenciar e acreditar que nós era capaz de fazer os resultados. E quando eu falo desse gerenciamento, quando eu falo dessa gerência, dessa responsabilidade, era pós-treino, que era se alimentar direito, descansar legal, verificar que você fez o treino certinho, ter o diálogo com o treinador, acreditar no processo do treinador que está fazendo com você. Isso veio pós-treino. Essa era a nossa gerência, tanto a minha como do Joaquim, como do Agberto. Esse tipo de gerência. E hoje, se você for levar bem essa responsabilidade, que eu vou ser sincero, vou falar da formação da própria educação física, a gente está falando aqui do esporte, mas hoje, educação geral no país, mas esse tipo de informação, vamos dizer assim,
É lá nas faculdades hoje, nas melhores faculdades não se ensina. Então você não vê pessoas, não consegue formar gente capacitada. Então isso não se ensina mais. Então são coisas que eu queria deixar claro aqui para você, se você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Entende? Então é só assim que a gente vai transformar tanto na questão do esporte, na escola, não só fazer se formar educacional, não escolarizar, e também transformar diante do que? Do poder do meio empresarial, de entender o esporte como uma ferramenta, não só educacional, mas de um grande investimento, que na maioria das vezes, a grande maioria dos executivos e do mundo empresarial ainda não vê o esporte no Brasil como parte de um investimento. Zequinha, esse seu ponto eu achei incrível. Olha, para a gente executar bem o que a gente se propõe a fazer, seja na educação, seja no esporte, seja depois no trabalho, na gestão, você está falando que não é algo natural, né? Algo que a pessoa vai fazer com certeza, né? Você não pode considerar isso algo de mão beijada, given, né? Então, quais são as características que fazem uma pessoa executar bem uma determinada atividade? O que a gente deve buscar ensinar e aprender para ser um bom executor? Eu acho assim, aquilo que eu te falei, a pessoa, primeiro, você precisa ter a vontade, precisa sonhar. Esse é um ponto. E aí, se ele já deve ter o time, ele sonha, ele acredita, então ele vai acreditar naquela empresa quem está executando, valoriza a quem vai executar, porque no nosso caso, o Luiz também acreditava com a gente. Então, existe uma diferença muito grande, que eu falo uma regência verbal, que é você aprender com, aprender sobre. Quando você aprende com alguém, você conhece ela na sua essência verdadeira. Quando você aprende sobre a pessoa, você vai conhecer só aquilo que te interessa. Você não conhece ela na sua essência verdadeira. Então, vou levar aqui agora mais para uma pergunta no qual você falou. No seu livro, ele aborda tópico de execução, teamwork, não é isso? Está lá no seu livro, uma série de coisas. E eu acho assim, como atleta, e vamos fazer uma comparação agora com o mundo executivo, como atleta, eu fiz a corrida de 800 metros, que era uma prova individual, e no qual me dava o poder de ganhar ou de perder. Era a minha responsabilidade. Mas, por outro lado, o atletismo, embora no esporte individual, ele é um esporte coletivo também, porque o revezamento é coletivo. E no coletivo é muito importante trabalhar algumas coisas, e isso vale para o meio empresarial também, que é trabalhar o quê? A vaidade, o ego, para que o teamwork dê certo, para que nós pudéssemos ganhar medalha no Sul-Americano, que a gente ganhou, no 4x4. Então, tudo isso foi trabalhado. E, às vezes, como executivo, você fala do teamwork, mas você não trabalha o ego, a vaidade, para que aquele time possa dar certo. O atletismo, eles ensina isso aí. O porquê? Porque no teamwork, ele tem várias variáveis. São essas variáveis que eu falei para você. Ego, vaidade. Já pensou se o cara vai correr o 4%, o outro cara do 100 metros, ele resolve não correr o 100, como é que ele corre, o time não classifica. Porque talvez ele teve ele tá bravo com alguém, não gostou, acha que porque ele acharia que ele deveria correr de segundo, e porque ele corre melhor e não quer correr de último, ou botou ele para correr na curva, mas ele acha que ele tinha que sair porque ele é melhor. Então, o treinador, que no caso do executivo, tem que trabalhar isso no teamwork. Então, para que dá certo. Esse seu exemplo é muito interessante, porque é bem isso a teoria do esportismo. São 5 competências: atitude, visão, execução, estratégia e trabalho em equipe. As 5, quando são bem coordenadas e realizadas, permitem que você avance ao sucesso. Mas às vezes você tem uma e não tem a outra. E aí você tem um sucesso parcial, ou não tem sucesso. Exato. E um ponto que é muito legal que você falou, é essa questão do gestor ou do treinador que tem uma contribuição, que nem o Luiz teve aí para o Egberto, para o Joaquim e para você, Joaquim, inclusive, que está na sala, né? Uma coisa muito importante que aconteceu na minha trajetória, no meu primeiro emprego, Zequinha, eu era vendedor, eu tinha me formado na faculdade, era vendedor em São Paulo. O meu chefe, o Manuel, ele era o gerente de São Paulo, ele me chamou na sala dele às 5 horas da tarde. Aí eu fui para a sala dele e pensei, beleza, fui mandado embora, né? 5 horas da tarde, o meu chefe nunca me chamou, né? E ele começou, Rodrigo, você é muito agressivo, você é muito arrojado, você faz as coisas muito impulsivamente. Aí eu pensei, né? Não falei, realmente agora eu estou demitido, né?
Mas aí o que ele emendou? Mas é por tudo isso, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer nesse momento da sua vida é morar fora de São Paulo, para criar responsabilidade e maturidade pessoal também. Porque com os seus pontos fortes, somado à sua maturidade, você vai ser um excelente vendedor. Então eu quero te transferir para morar em Porto Alegre. Você tem 5 minutos para falar sim. Foram as palavras exatas dele. E eu fui morar em Porto Alegre. Ou seja, na cabeça dele ele identificou uma necessidade. E ele me ofereceu ela. E eu tive assim a sorte, talvez, de aproveitar. Então o treinador, seja de qual modalidade for, ou seja de qual empresa, em qual empresa estiver, ele tem esta contribuição absurda no desenvolvimento e na formação do indivíduo. E Zequinha, só um parênteses, tem tantos atletas, medalhistas olímpicos, aí Joaquim Cruz acabou de te mandar um abraço, né? Então é uma honra absurda tê-los aqui, ter meus amigos, os demais que estão assistindo, assim, com essa lenda do esporte, agora da gestão, do treinamento, Zequinha Barbosa. Mas diga lá, Zequinha. Não, eu vou falar assim, ó. Então, o que é bastante importante, como você, dentro da sua pergunta aqui do roteiro, foi muito interessante. Aí eu falei para você que em 1983 eu tive a primeira oportunidade de ver o mundo empresarial dar apoio ao esporte. Então, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante ressaltar. Se não houvesse um amante do esporte chamado Vitor Malzone, que acreditou tanto em mim, no Joaquim, no Luiz e no Adberto, para nos mandar para lá e para nos dar os apoios aqui, a gente não teria, né, chegado onde chegou. E ele é um exemplo clássico, perfeito, de que a classe brasileira, do empresário brasileiro, precisa entender e ver o esporte como um negócio. Ele fez isso e teve um grande sucesso. O Joaquim foi campeão olímpico, depois eu fui campeão mundial, o Agberto também, campeão pan-americano, né? E isso é muito importante, né? Então, quando eu li parte do seu livro, onde você mostra todos os benefícios que o esporte traz para o ser humano na formação acadêmica, na formação educacional, na transformação de vida, mas às vezes o grande atleta, ou às vezes o setor empresarial, só que você não vê o payback, não existe, esse payback não existe. Então, você mostra isso, né? E aí é que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, tá? Porque você falou aí, eu dou uma pergunta para você que eu pensei aqui, uma pergunta, né? Você, quando tinha o suco do bem, né? Você era um empresário naquele momento, né? Você, gostaria de saber, porque eu não li pouco do seu livro, gostaria de saber se você patrocinou alguma equipe, ou se você patrocinou alguém, se você executou esse papel. Porque tanto eu como o Joaquim e como o Agberto, com a presença do Vitor Malzone, nos deu a tranquilidade, mas o Vitor é um amante do esporte, acreditou, não deu a tranquilidade para nós fazer o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu estou dizendo assim, você como suco do bem, ou não sei se você conhece pessoas, vou perguntar para você, se você teve essa vontade, porque você também, eu vejo que você também é um amante do esporte, você fala com tanto carinho no judô. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Já que você fez bastante pergunta para mim, eu falei, vou perguntar uma para ele. Então, Zequinha, eu tive uma alegria muito grande na Sucos do Bem. Éramos em 3 sócios, eu era o responsável pela área de vendas, né? Mas a gente sempre interagia, né? E nós conseguimos, na época do retorno do Anderson Silva, você lembra que ele teve aquela fratura, né? Ficou muito afastado e perdeu todo o patrocínio. Ele estava sem patrocínio, sem capital para treinar, se preparar para voltar. Que ele voltou, inclusive, na luta com o Nick Diaz, né, em Las Vegas. E aí eu conversei com os demais sócios, eles concordaram, e nós patrocinamos, não só com produtos, mas também com recursos, retorno, treinamento, a preparação e a participação do Anderson Silva. Além disto, eu convidei o professor Ishii, primeiro medalhista olímpico, a ser patrocinador do programa de gestão, ele e as pessoas da equipe dele, a participarem da implementação do programa de gestão da qualidade nas Sucos do Bem. Ou seja, para uma empresa
pequena querendo ser média, por assim dizer, a gente teve algumas iniciativas sim. E hoje, Zequinha, eu tenho uma alegria muito grande, eu faço parte do conselho de administração do Vita Ortopedia e Fisioterapia, a empresa o qual o Dr. Wagner Castropil, ex-atleta olímpico, e lá eles têm o Instituto Vita, que já operou mais de 14 mil atletas carentes de forma gratuita. Então, fazer parte do conselho de uma instituição que presta esta contribuição e ajudar a fomentar isso é uma alegria e um motivo de honra muito grande para mim. Muito obrigado por essa pergunta aí também, porque é isso mesmo, né, Zé? Não dá para ficar só no blá blá blá, você tem que ir para a linha de frente também, para dar e tomar tiro, né? No bom sentido. Porque como eu te falei, né? Quantos empresários existem no país, né, que poderia estar investindo no esporte, né? Quando eu falo investir no esporte, do alto rendimento, porque eu acho que o esporte público, o poder público, ele vai investir na escola, na base da criança, tanto, né? E se o empresário brasileiro, na sua grande maioria, vê o esporte como um negócio, na onde ele pode estar investindo, então o esporte brasileiro, de uma forma geral, o de alto rendimento, né, ele não vai depender das esferas de verba pública municipal, federal e estadual, né? Então, ele vai ter o esporte. E com isso, nas esferas, lá embaixo, na base, que é o mais importante, onde você tem a matéria-prima, que você gera o ouro, que é a escola, que é até a nível acadêmico, o poder público vai ter uma gerência maior, vai fomentar o esporte de maior condição, e sabendo que se atleta que se tornar o Zequinha Barbosa, o Joaquim Cruz, a Hortência, o que seja, o Oscar, o que seja do esporte, vai ter esse amparo, porque o mundo empresarial vê o esporte como grande negócio. E, infelizmente, ainda não vemos ainda o esporte como grande negócio. Então, eu acho que é muito importante isso, porque nós sabemos, você como gestor público, que é? Você sabe que a prática desportiva, a prática do esporte é um direito de todos. Isso está na Constituição. Todavia, né, o esporte de alto rendimento, ele é um negócio. Por ser um negócio, não existe uma participação do empresariado brasileiro. Não estou aqui generalizando. Eu quero dizer assim, que tenha eles que fazem a sua parte, mas eu acho que poderia contribuir muito mais e isso facilitaria muito mais. Estou falando do esporte de alto rendimento. Né? Perfeito, Zé. Tá? Zequinha, nós vamos terminar agora. A minha ideia original, como eu não sou um especialista nas mídias sociais, era terminar em 45 minutos, mas está com um ídolo e eu quero te confessar, Zequinha, eu sabia um pouco da sua trajetória, mas eu estou muito impressionado. Você tem uma visão integral do esportismo, você enxerga todas as 5 competências, atitude, visão, execução, estratégia, trabalho em equipe, você olha a contribuição do esporte para a sociedade. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação e a sua atenção. Quando o livro Jornadas Heróicas for lançado e os Correios permitirem, eu faço questão de enviar um exemplar para você. Agradeço muito o Vlamir por me apresentar a você. Ele é uma pessoa incrível, assim como você, agora o conhecendo, também é. Agradeço a Patrícia, com quem eu trabalho, que me ajudou a organizar esta série de Jornadas Heróicas, e a Cíntia, minha esposa, que me apresentou a Patrícia. Então, eu estou muito feliz de terminar o dia de hoje com pessoas da melhor qualidade, conversando com Zequinha Barbosa. Quem quiser assistir essa live, ela vai ficar gravada no canal do YouTube. Não deixem de conhecer essa pessoa maravilhosa, esse professor, esse mestre, que é Zequinha Barbosa. Zequinha, dá o seu tchau. A gente tem 25 segundos e eu vou desligar. Eu só queria agradecer ao atletismo, e eu quero fazer muito pelo atletismo brasileiro, porque o atletismo foi uma ferramenta no qual eu consegui vencer as adversidades na minha vida. Então, meu agradecimento, e sou muito grato ao atletismo, e sou grato por ter pessoas maravilhosas, como você falou. Eu tive Joaquim Cruz, Agberto Guimarães, eu tive a minha família toda em volta de mim, que foi sempre as pessoas que me apoiaram, enfim. Tem vários amigos, eu sou muito agradecido. Que Deus abençoe você e que você continue nesse grande sucesso. Espero falar com você em breve. Um abraço a todos, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço, Zequinha. Um abraço a todos.